Bom dia a todos. Hoje é 2 de agosto de 2026 e o Irã entrou em modo de pânico total, pedindo aos Estados Unidos que parem com os ataques planejados que o governo Trump estava preparando. Os maiores ataques estavam sendo direcionados à infraestrutura de energia e às pontes. Quais seriam essas plataformas? Bem, provavelmente teria incluído todos os caças F-15Es A-10, SF-30 e 5S F-20 e 2S, e amo então essas imagens aqui. B-52 Stratofortresses, saindo com carga total, 8 motores, 32 toneladas de armamentos e um plano de voo que termina sobre o Irã. Essa aeronave voou pela primeira vez em 1952. E sábado à noite, apenas na noite passada, isso é parte do motivo pelo qual Teherã pegou o telefone e implorou para que os Estados Unidos parassem. Por favor, não enviem o B-52. Tenho quase certeza de que essas foram exatamente as palavras deles. Sabemos que os B-52S já saíram de Fairford, mas isso não impede os B-52S. Esses aviões podem voar em missões direto de Minot, talvez parando uma vez ou nem isso, e então bombardear o Irã se necessário. Então, aqui está o que o Irã está dizendo nas 24 horas anteriores à ligação. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã afirmou que, se os Estados Unidos mantiverem o bloqueio, fecharão outras rotas marítimas e o preço será pago pelos cidadãos americanos e pela economia global. Assim, mais uma vez, você vê o que eles fazem. Eles estão tentando fazer com que a opinião pública nos Estados Unidos se volte contra essa guerra. Eles veem que o maior aliado para esse conflito é simplesmente arrastar e prejudicar a economia mundial. O general de divisão Ali Abdali, chefe do Comando Militar de Guerra do Irã, disse que qualquer país que se tornar um escudo defensivo para a criminosa e agressora América vai queimar no fogo da guerra. Acho que você fala de si mesmo se não tivesse feito aquela ligação e implorado por misericórdia. A autoridade do Estreito do Irã afirmou que não concederia nenhuma permissão de trânsito até que os Estados Unidos encerrassem as operações militares. E então o presidente Trump postou isso no sábado à noite, basicamente em resposta a esses mulás implorando por misericórdia. Ele disse que os Estados Unidos estão prontos e preparados, prontos para agir contra a República Islâmica do Irã, com níveis de terror militar, força e poder nunca vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, acabamos de ser solicitados pelo Irã, basicamente implorados, e por outros países do Oriente Médio para adiar qualquer ataque e que os parâmetros de um acordo foram acertados. Isso incluiria a abertura imediata, completa e total do Estreito de Hormuz e o fim da ameaça nuclear do Irã. Isso foi do presidente Donald J. Trump, no sábado à noite, pronto para agir. E logo em seguida o Irã está pedindo para adiar. Eles sabem que o que estava para acontecer seria insano, os maiores ataques da guerra até então. Agora vamos falar sobre o que esses bombardeiros poderiam fazer. B-52S, provavelmente os que estão fazendo bombardeio de saturação em certas áreas do Irã. E se o conflito recomeçar, seus alvos já estão na mira. Mas a quinta ala de bombardeiros opera a partir de Minot. A segunda opera a partir de Barksdale. Os indicativos aqui são Witch's Brew e Big Stick. Tenho quase certeza de que esses são os indicativos mais legais de todos os tempos. Mísseis de cruzeiro, AGM-158, já AS-6M, são o que está carregado nesses suportes. Então, antes mesmo do B-52 entrar no país, ele pode lançar esses mísseis AGM-158 JASM, mísseis ar-superfície de ataque à distância, para vocês que são viciados em siglas por aí. 14.500 quilômetros de alcance sem reabastecer, mais de 60 missões de bombardeio, 18 com 30 horas entre ida e volta aos Estados Unidos, simplesmente insano. 13 mil alvos foram atingidos em todo o Irã, incluindo quartéis generais da Guarda Revolucionária e embarcações de ataque. Quando se trata dos diferentes esconderijos para os drones e mísseis balísticos deles, isso provavelmente está na lista de alvos, especificamente para o B-52, 13 mil alvos. Cara, é simplesmente insano. E não é surpresa que esse avião tenha feito os mulás entrarem em pânico. Vamos falar ainda mais sobre as capacidades que ele tem com um novo radar avançado e atualizado. E depois vamos cobrir notícias de última hora na seção de resumo global. Isso vai ser mais ou menos 3/4 do caminho do vídeo. Então fique por aqui para essas notícias de última hora que você não vai querer perder. Então, o Irã passou os últimos 6 meses ou mais se gabando para o mundo de que pode fechar o Estreito de Hormuz a qualquer momento que quiser, mesmo sabendo que cerca de 1.000 navios ainda passaram por lá. Acho que o Irã está ficando um pouco nervoso, e isso está bem claro neste momento. Eles estão fazendo e dizendo tudo o que podem para evitar que seus navios sejam forçados a recuar.
Mas várias fontes de notícias relataram que os novos ataques poderiam ter começado já neste fim de semana. Além disso, eles estão dizendo que estavam preparando uma das campanhas de bombardeio mais severas da guerra, mirando refinarias, usinas de energia, com a possibilidade de terminar até antes dos mercados abrirem amanhã de manhã. A ordem final ainda pode ser dada pelo que sabemos, mas, neste momento, parece que essa pausa tática está acontecendo porque o Departamento de Estado orientou os americanos em todo o Oriente Médio a considerarem partir agora. Na manhã de sábado ontem, drones iranianos passaram pelo espaço aéreo do Kuwait. Quem está lançando esses drones? É o general Salami sentado lá tipo, não fui a nenhuma boa festa ultimamente? Estou ficando irritado. Bum! Aperto o grande botão vermelho para meus drones voarem ao Kuwait, apesar das Forças Armadas dos Estados Unidos pronto para agir. Provavelmente não é a melhor ideia, camarada. Você pode acabar em uma situação complicada, ou como diz, enrascada. Mas as defesas aéreas do Kuwait interceptaram os drones e parece que destroços em queda atingiram uma instalação do governo no norte e um veículo civil na ilha de Bayhan, a mesma ilha onde o Kuwait capturou 4 operativos da Guarda Revolucionária Iraniana em um barco de pesca alugado em maio passado. Sem vítimas, mas também houve mais 2 incidentes no Estreito de Hormuz, ontem de manhã. E então, no sábado à noite, a postagem do presidente. 2 coisas importam mais do que a manchete. Os termos, abertura imediata, completa e total do Estreito de Hormuz e o fim da ameaça nuclear do Irã e a condição. O cancelamento depende de um acordo rápido e as forças americanas seguem prontas para agir. Axios informou que o príncipe herdeiro saudita ligou para o presidente no mesmo dia pedindo opções diplomáticas. O Irã é como aquela criança pequena quando os pais dizem, tá bom, tudo bem, acho que você não está mais de castigo. E essa criança fica se gabando para os amigos tipo, eu obriguei minha mãe e meu pai a não me deixarem mais de castigo. Com certeza é porque eu sou muito forte. Mas, para entender por que a ligação foi feita para adiar os ataques, você precisa olhar para o que estava do outro lado da lista de alvos. Entra o B-52, o grandalhão que você conhece. É o cara sobre quem ela mandou não se preocupar, e ele tem cerca de 70 anos. Existem 76 aeronaves B-52 em toda a Força Aérea dos Estados Unidos. O primeiro voo foi em 1952 em serviço desde fevereiro de 1955. A Boeing construiu o avião para transportar armas nucleares do território continental dos Estados Unidos até a União Soviética e voltar para casa. Aqui está a ironia. Ele foi construído para uma missão que nunca realizou contra um inimigo que não necessariamente existe mais. E ele passou 7 décadas sendo o bombardeiro convencional mais útil que os Estados Unidos possuem. Carga útil, cerca de 70 mil libras perdendo apenas para o B-1B e o alcance é de quase 9 mil milhas sem reabastecimento. É simplesmente insano pensar nisso. Superior a qualquer bombardeiro americano, até mesmo ao B-2 com alcance maior que o dele. JDAMs, mísseis de cruzeiro, minas navais, JASMs, aqueles mísseis ar-superfície de longo alcance, todos podem ser lançados na mesma missão. O que ele não pode é usar operacionalmente a bomba penetradora GBU-57 de 30 mil libras. Isso é a única limitação dele. Parece que dizem, precisamos manter a credibilidade, então não podemos ser perfeitos. Acho que vamos deixar o B-2 ser o único a carregar a GBU-57. Melhor você se cuidar. B-2 posso acabar ficando com seu trabalho. Em 3 de março, o CENTCOM divulgou vídeo de ataques do B-52 contra mísseis balísticos iranianos e centros de comando e controle. O almirante Brad Cooper classificou esse reforço como o maior dos Estados Unidos no Oriente Médio em uma geração. E ele disse que os B-2B-1 e B-52 realizaram ataques cirúrgicos sem oposição, sem serem contestados. No dia 31 de março, o general Dan Kane confirmou que o B-52 havia mudado de mísseis de longo alcance para bombardeios diretamente sobre o território iraniano, porque as defesas aéreas iranianas estavam tão degradadas que um bombardeiro projetado na administração Eisenhower podia sobrevoar o país em altitude e fazer o que quisesse, absolutamente o que quisesse. E agora vem a parte que ninguém vai te contar. 3 B-52 de Minot voaram para a Força Aérea Real Fairford, na Inglaterra, em março. Eles partiram no final de junho, então não estão mais lá. A Guarda Revolucionária Islâmica passou meses apontando essa base como alvo legítimo.
Então Teherã fez com que o B-52 fosse embora. Mas o truque na manga do B-52 é que ele pode basicamente voar dos Estados Unidos, realizar missões de combate e voltar sem nem precisar incomodar ninguém na Inglaterra. Então, esse pacote de ataque ainda está pronto, mesmo que não esteja mais em Fairford. E esse é exatamente o objetivo dessa aeronave. O general Dan Kane confirmou mais de 60 missões de bombardeiro na Operação Fúria Épica, 18 delas de ida e volta a partir dos Estados Unidos, cada uma com mais de 30 horas no ar. Não é possível fazer um B-52 sumir apenas fazendo uma base deixar de existir. Não é preciso um aeródromo de Fairford, nem envolvimento de governo anfitrião para complicar. Sem ofensa, Reino Unido, vocês realmente complicaram bastante as coisas. Tudo o que você realmente precisa é de uma pista de pouso em Dakota do Norte, mas pense nesses pilotos de bombardeiro enquanto eles vão para lá. Quero dizer, é uma longa jornada até chegar lá. Você está revisando os conjuntos de alvos, talvez recebendo conjuntos de alvos novos e atualizados, entendendo o que vai ser atingido, coordenando com um grupo de ataque para garantir que você tenha cobertura aérea. E então você chega ao teatro de operações e é pura adrenalina por horas enquanto executa e realiza bombardeio em tapete em certas áreas. E bombardear em tapete significa simplesmente bombardear várias áreas diferentes de uma só vez, simplesmente liberando toda a fúria do B-52. Mas vamos falar sobre o quadro das forças adversárias aqui, porque o que o Irã está dizendo, o que o Irã está fazendo, normalmente são duas coisas diferentes, eles não têm sido sutis. A Tasnim News, porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica, disse que eles preparavam um ataque maciço aos Estados Unidos. Por isso chega a ser engraçado. Eles pegam o que o CENTCOM e o presidente dizem e fingem que a ideia é deles. É como chegar numa festa e alguém estar com a mesma roupa que você. Vocês sabem do que falo. Eles usam a mesma camiseta e você comenta: "Legal a camiseta, cara." Eles respondem: "Valeu, é que sou muito criativo." O IRGC está nos manipulando agora, basicamente é isso. Eles chamaram isso de imprudência americana ao se prepararem para ataques como esse, e disseram que responderiam mirando infraestrutura vital de Israel e instalações de energia dos Estados Unidos em toda a região. Abdali direcionou sua fala sobre vizinhos pegando fogo aos estados do Golfo que abrigam aviões dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Agharati, passou o sábado telefonando para a Turquia, o comandante do exército do Paquistão e seu homólogo saudita, alertando contra ações contra o Irã. Claro, ele fará uma declaração dura. Enquanto isso, lançam drones contra o Kuwait. Vamos ser honestos. O Irã não está totalmente desarmado, apenas enfraquecido. Sua marinha oceânica acabou. As defesas aéreas integradas deles, o IADS, foram destruídas. Mas eles têm várias pessoas que simplesmente obedecem à Guarda Revolucionária, vão para algumas dessas ilhas, lançam drones de $1000 contra a ponte desses navios e basicamente agem como adolescentes revoltados que estão muito bravos com o pai. É basicamente isso que estamos vendo neste momento. Mas, nesse caso, parece que eles estão chamando o B-52 de papai. O problema do Irã não é necessariamente um problema de armas. Sua vantagem está no ponto de estrangulamento, enquanto os Estados Unidos têm vantagem sobre os portos iranianos. Você fecha seu próprio ponto de controle, o que custa dinheiro e cria dificuldades, enquanto o Irã afirma ter fechado o Estreito de Hormuz. Então dá para perceber que isso é um modo de pânico total dos mulás e dos ayatolás, mas eles não querem admitir isso, certo? Eles dizem, sim, vamos lançar nossos mísseis balísticos, mas estão vendo suas contas bancárias secarem sistematicamente. Mas, pelo que estamos vendo agora, o bloqueio ainda está em pleno vigor. Então isso pode ajudar a pressionar para que o acordo realmente aconteça. Certo, você chegou à sessão de resumo global, meu amigo. Então vamos falar sobre algo que está acontecendo na Ucrânia. Uma aeronave ucraniana entrou no espaço aéreo que a Rússia considerava fora de alcance e mirou uma refinaria. Durante a noite de 1º de agosto, o Serviço de Segurança da Ucrânia atingiu 3 refinarias Ben-Sheft em Ufa, a 1.600 quilômetros da fronteira da Ucrânia. Mais de 3 milhões de toneladas métricas de capacidade anual de petróleo bruto. Imagens geolocalizadas verificadas pelo veículo russo Astra mostraram 2 colunas de fumaça preta. A mesma operação destruiu 4 estações de radar russas em Krai de Krasnodar. Veja por que isso é importante. A Ucrânia não comprou o bombardeiro, construiu aeronaves baratas com alcance para forçar a Rússia a defender área do tamanho da Europa Ocidental. Depois, destruiu os radares que detectariam a próxima onda e, indo ao Pacífico, a 6.400 quilômetros a leste, o porta-aviões USS George Washington cruzou o Estreito de Luzon em direção ao Mar do Sul da China com o cruzador Robert Smalls e o contratorpedeiro Benfold e Shoup, após o confronto mais severo até agora entre a Marinha das Filipinas e a Guarda Costeira da China no Second Thomas Shoal.
Com o aumento das escaladas e demonstrações de poder naval, será que algo pode acontecer no Pacífico em breve? Vou mantê-los informados conforme isso evolui. Bem-vindos à análise estratégica de xadrez 4D. Agora, uma conexão inédita para vocês. A CBS informou que a campanha de ataques ao Irã estava sendo discutida para terminar antes da abertura dos mercados na segunda-feira. O cancelamento ocorreu sábado à noite, antes da abertura dos mercados na segunda. Ataque e cancelamento estavam programados em função do mesmo prazo. Esta guerra não segue apenas um calendário militar, ela segue um calendário de commodities porque você precisa olhar para o preço do petróleo. Você deve avaliar o impacto na economia mundial. O que os mulás fazem de fato? Só querem ganhar tempo? Veja o padrão, não o discurso. Em março, pausa de 5 dias. Em abril, cessar fogo. E no dia 1º de agosto, 2 oficiais seniores do CGRI disseram deliberadamente ao New York Times que, no cessar-fogo de abril, oficiais seniores da Força Quds ligaram para comandantes do Hezbollah, Houthis e milícias iraquianas coordenando a expansão do conflito e o aumento dos custos das operações americanas. Esse é o CGRI descrevendo seu próprio uso de uma pausa para um jornal ocidental na mesma semana em que pediu outra pausa. Mas o que eles alegam querer são direitos nucleares e o fim da agressão. Eles precisam da suspensão do bloqueio e que a receita dos portos volte, pois os portos são a ferida que não conseguem estancar. O programa nuclear é só moeda de troca. É isso que eles querem desenvolver com o dinheiro dos portos, junto com seus mísseis balísticos. O que você não pode é tentar ganhar tempo contra bombardeiros como o B-50 e 2 com 9.000 milhas de alcance, que estão prontos para agir a qualquer momento. Então, o que vocês acham que vai acontecer a partir daqui? Vocês acham que o Irã está apenas circulando novamente? Acham que deveriam agir com força total contra o regime iraniano? Vocês acham que essa janela para a diplomacia é boa? Comentem abaixo, queremos saber a opinião de vocês. Me sigam no X e Instagram, posto quase todo dia. Obrigado por assistirem. Aqui é Max Afterburner. Até mais.